beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Senhor, mesmo tão longe de atingir a perfeição, aqui eu entendi qual o valor dessa missão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz. Pode ir até 45. Opa. Boa tarde, amigos. Que a doce paz de Jesus esteja com todos nós aqui no salão, aqueles que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação da comunhão, aqueles que irão nos assistir mais tarde, né? Ou amanhã, ou depois, ou o dia que for o der para assistir. Então, vamos começar nosso momento lendo o que está nesse livro tão lindo, né? Que é um livro Pílulas de Esperança, pelo Andrei Moreira, psicografia Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Eu gosto muito desse livro, ele é um livro que tem mensagens pequenininhas, mas tão acertada para nós, né? Que aqui ele fala na renovação e prossegue confiante, guardando na fé a renovação precisa de teus horizontes. Aí ele vem comentando, percebe o dia que se anuncia pelo belo após a longa noite escura, e entenda o processo que a natureza anuncia. A todo instante a renovação se apresenta em cada etapa, prenunciando transformação contínua e renovação de vida. Não te detenhas na lamentação das dificuldades, das provas ou dos desafios, da renúncia que te impelem a alma. Prossegue confiante, guardando na fé a renovação precisa de teus horizontes, que se alargam como fruto da disciplina e autocontrole. Renovação e ampliação de consciência, empreendidos em tempos de dificuldades. Muitas vezes a dor se faz mestra e conselheira, promovendo o movimento necessário para o reencontro consigo mesmo e a reconexão com a lei divina. Mas somente o amor coroa o aprendizado e o progresso, por ser ele a síntese das leis universais e a expressão direta do Criador. Liberta-o, portanto, de ti mesmo, e ao fazê-lo verás raiar o sol da alegria e da vitalidade em tua alma, promovendo um novo tempo e uma nova colheita. Essa é a nossa mensagenzinha do dia de hoje, renovação, nos convidando a renovar, né? Todos os dias nós temos essa oportunidade para renovar. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Todos nós elevarmos os nossos corações e as nossas mentes ao Pai, a esse Pai de misericórdia, a esse Pai amoroso, a esse Pai justo, né, bondoso, a Jesus, o nosso Mestre. Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que nos ajuda a seguir o nosso caminho, a trilhar da melhor maneira possível para nós, da maneira que mais aprendemos, que mais progredimos. E aí os bons espíritos, né, que nos acolhem todos os dias está conosco, o nosso guia protetor, aqueles espíritos amigos, às vezes é um parente que já se foi e que está nos acompanhando
por muito nos amar, então tem esse cuidado. Então nós agradecemos, mas não deixamos de rogar a esse Pai muita proteção, muito amparo, né? Muito cuidado, que nós ainda somos as crianças, né? Tão pequenininhas, que precisamos desse Pai que nos guia, que nos ensina, que nos ajuda a crescermos nessa doce paz. Que assim seja e graças a Deus. Bom, amigos, hoje nós temos a Daniela Migliari, né? Que vai falar da infância espiritual. Então a gente passa a palavra para ela. Muita paz, muitas bênçãos. Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Esse é um tema que todos nós precisamos tanto, fazer as pazes com a nossa infância espiritual, porque todos nós ainda somos crianças caminhando nos jardins do Senhor. E isso é algo que nos traz libertação, é algo que nos traz auto-perdão e que traz bastante humildade. Porque toda vez que a gente se depara com aspectos nossos, que a gente enxerga de frente os nossos aindas, ou seja, aquele lugar onde eu ainda escorrego na casca da banana, aquele lugar onde eu ainda mordo a isca e vou para a reação, aquele lugar onde eu entro no ringue da briga, aquele lugar onde eu digo não ao silêncio com Cristo. E nesse lugar, nesse momento em que a gente vê, logo após essa escolha, ainda infantilizada do ponto de vista espiritual, isso sem fazer menos das crianças, porque as crianças também têm aspectos maravilhosos que nos convidam a ir além, mas simplesmente usando essa analogia da nossa infância, os nossos aindas, aquilo que nós estamos desenvolvendo, quando a gente se depara com esses aspectos dessa infância espiritual, a gente precisa se recordar dessa humildade de ser eternos aprendizes. É claro que também somos professores, também somos mestres para algumas pessoas, nas nossas profissões, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente já tem um pouco mais de experiência. No trato com os nossos filhos, sim, nós exercemos ali a nossa liderança. Ainda que uma liderança que possa ser sempre humilde e sabendo, tendo a certeza de que muito pouco sabemos. E um dos traços das almas mais evoluídas é justamente perceber. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais a gente se depara com a certeza de que menos e menos sabemos. É como se o universo fosse se ampliando à nossa frente, o universo de possíveis conhecimentos. Então, queridos, para a gente entender essa nossa infância espiritual, é algo que traz imenso alívio e também demanda de nós uma coragem, a coragem de perceber os aspectos que, de fato, estão aqui e que nos trazem questões delicadas. Aqueles aspectos onde a gente bate o pé e faz questão de se colocar, se defender. E aí a gente se depara com uma das passagens mais desafiadoras do Mestre Jesus, quando ele, em Mateus 5, versículo 39, ele diz: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu digo para vocês que não há trecho mais desafiador de compreender para mim do que esse. Porque é algo que a gente fica se sentindo, imagina, na face. Alguém vem e toca na sua face, você já assusta, né? Imagina se bate na sua face. Então, é algo que mexe com os nossos brios. É que vai lá fundo nas nossas entranhas. E aí, imagina, olha o que o Mestre nos convida. Oferece a outra. Ah, Dani, mas isso é uma analogia. Como é que faz isso na prática? Eu não sei. Eu só sei que o Mestre Jesus utilizava essas imagens justamente para nos fazer sentir e perceber o tamanho do seu chamado.
E esse uso das parábolas, do recurso das imagens para a gente poder compreender algo, é muito impressionante, porque isso que ele falou há 2000 anos atrás, qualquer pessoa que está aqui, que ouve esse convite dele, se reporta àquilo que lhe é mais profundo e mais sagrado. Isso mexe com a gente. Então, parar e pensar, pera, bate numa face, oferece outra, isso não envelhece nunca. As parábolas são portais de compreensão, e quantas vezes a gente passar por elas, mais elas nos chamam, vem mais um pouquinho. E aí, a gente se depara com o fato que essa infância espiritual parece não acabar nunca. Quando eu comecei a estudar esse tema, internamente, por conta das minhas próprias necessidades, por conta das minhas próprias demandas, como profissional, como mulher, como esposa e como mãe, e que eu comecei a estudar os meus aspectos internos de infância espiritual, eu tinha a ingenuidade de achar, bom, vai ter uma hora que eu vou amadurecer e que eu vou estar pronta e acabada. E aí eu fui percebendo que toda vez que eu respondia a um questionamento da vida, o que a vida fazia? Lançava novas outras perguntas. Como quem diz, massa, legal, agora vem mais um pouquinho, vem um pouquinho mais. Vem para a série seguinte. Um dos princípios no Espiritismo que a gente aprende é que a evolução nunca retrocede. A gente pode até estacionar, fica parado um tentinho, a gente fica ali, opa, estou ali enrijecido e estou parado. No entanto, é como se a gente pudesse dar um tempo, sentar, descansar, para depois continuar. Às vezes a gente até precisa repetir de ano em alguma aprendizagem da nossa infância espiritual. E tudo bem, isso não é demérito para ninguém. Às vezes a gente foi rápido demais no nosso tempo, e aí, às vezes, a gente precisa sentir que voltou um pouquinho, só para, espera, ao invés de eu sair capotando nesse aprendizado, que tal eu sentar e esperar e reiniciar esse aprendizado? Então, os aspectos da infância espiritual, e eles são mencionados na codificação de Kardec, nos 5 livros do Pentateuco, dezenas de vezes. Eu já fiz uma outra palestra aqui na casa, chamada Infância Espiritual, em 2017, que falava exatamente de diversos pontos em que isso é citado na codificação, que é justamente em perguntas de Kardec ou da espiritualidade, que estava apoiando na codificação, respondendo a ele, em que ele trazia esses elementos dessa analogia, em que a gente também vai precisar lidar com os aspectos em nós que ainda, os nossos aindas que estão aqui. Sabe quando a gente entra num site que está lá, essa página está em construção? Estamos em construção. E tudo bem. Quando que a coisa começa a atrapalhar o nosso pé e a gente começa a tropeçar? Quando nós começamos a tratar a nossa infância espiritual de uma forma rude, exigente, agressiva, e a gente se coloca de castigo e a gente fica bravo com a gente mesmo. Aí, seguindo na nossa analogia de infância espiritual, imagina que uma criança de 2 anos, você quer que ela aprenda a cantar o hino nacional. E você fala, canta direito, faz direito. Isso está muito além do que ela pode fazer, certo? Então, por que, se com a criança eu espero o tempo dela? Eu espero o tempo dela de um pé andar na frente do outro para que ela consiga voltar, aprender a caminhar. Eu espero o tempo dela onde a fralda vai amanhecer seca. Eu espero o tempo dela quando ela vai aprender a falar direitinho e quando, eventualmente, ela vai aprender a cantar o hino nacional. Por que eu lido com a minha infância espiritual com tanta agressividade? Tá, Dani, mas tem um outro lado disso. Eu vou começar a passar a mão na cabeça da minha criança interior? Claro que não. Senão isso vai virar um abraço de afogados, não é mesmo? A gente precisa estar sempre caminhando junto, convidando aquela criança, aquela parte de nós a evoluir e, ao mesmo tempo, dando o tempo que ela precisa e o respiro e o espaço para isso. E aí, sempre que eu venho aqui conversar com vocês, eu sempre trago textos de Hamed, que eu gosto demais, né? Dessa psicologia espiritual que Hamed nos traz. Mas hoje, o convite que eu recebi foi de um texto do Espírito de Bezerra de Menezes, no livro Comentários Evangélicos, lição 33, que é sobre o nosso tema de hoje. Os pequeninos.
E aí tem uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 5. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Eu vou repetir. Os pequeninos. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Esse era o momento em que Jesus estava conversando, estava sempre fazendo ali as palestras, as conversas dele, e as crianças queriam se aproximar, e os apóstolos disseram, não, 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 e ele falou, não, pode vir, né? Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, tá? Quantas vezes a gente consegue empreender sobre nós esse entendimento? Ok, eu aprendo a lidar com a minha infância espiritual. Mas como que eu lido com a infância espiritual do outro? Com a infância espiritual daqueles com quem a gente convive, especialmente os próximos, mais próximos. Aí é que mora a grande oportunidade. Lógico que quando a gente consegue se dar esse espaço de se olhar com essa compaixão e com esse cuidado e com essa paciência com o nosso próprio processo, é maravilhoso, a gente já se alivia bastante. Agora, a gente vira ninja mesmo quando a gente consegue aplicar isso ao próximo, mais próximo. E não é muito fácil. Então, vamos ver o que Bezerra de Menezes, que é o mentor dessa casa, tem a dizer sobre isso. Ato bastante meritório pratica quem acolhe e protege a inocência infantil. Mas não esqueçamos também que, por toda parte, há aparentes adultos que permanecem pequeninos em virtude e em entendimento, e ainda que estejam eles isentos da necessidade de proteção material, esperam o mestre que os acolhamos de boa mente em nosso meio. Ou seja, aqui a gente vê Bezerra de Menezes dizendo que tem bastante mérito a gente acolher e proteger a inocência infantil, daqueles que são crianças mesmo, as nossas crianças, os nossos filhos, aqueles com quem a gente convive, aqueles que são professores com os alunos, enfim. É importante proteger a infância. Mas aí, doutor Bezerra continua. Mas não esqueçamos também que, por toda parte, há aparentes adultos que permanecem pequeninos em virtude e em entendimento. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ele usou a expressão aqui, por toda parte. Ele não falou em uma parte ou outra, aqui e acolá. Em toda parte. Porque todos nós temos a nossa própria programação evolutiva e que é diferente da do outro, de acordo com o tempo e da experiência que a gente está vivendo. Cada um vem com a sua programação. É claro que as leis divinas são as mesmas para todos nós. Ainda assim, alguns de nós, em virtude do que já vivemos, temos um ou outro ponto que é menos fácil. Para mim é uma coisa, para o outro é outra, e aí eu começo a julgar o caminho do outro. Porque o outro não faz isso, o outro não faz aquilo. Pois bem, e você? Como vai a sua infância espiritual? É nesse momento que Jesus também nos convida a olhar para a trave que está nos nossos olhos, ao invés de ficar olhando para o cisco que está no olho do outro, certo? E ele continua aqui. Ainda que estejam eles isentos de necessidade de proteção material, por quê? Porque estão adultos, já pagam suas contas, já sabem dirigir carro, muitos são mães e pais, tá certo? Espera o Mestre Jesus que nós os acolhamos de boa mente em nosso meio. Ou seja, que eu também tenha um olhar para a infância espiritual que habita o meu irmão. Só que eu só vou conseguir dar isso para o outro quando eu consigo dar isso para mim mesmo. Porque senão a minha criança interior, minha infância espiritual, ela fica birrenta. Ela fica birrenta. Porque quando eu não me dou isso, quando eu não me trato bem, como é que eu vou amar o próximo? Lembra? Coma a ti mesmo. Esse coma a ti mesmo tem que estar muito bem trabalhado, ele tem que estar muito bem cuidado para que eu possa amar melhor. E ainda temos mais um desafio do Mestre Jesus para nós. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Amais uns aos outros como eu vos amei. Esse foi o último mandamento que ele nos trouxe, que nos convida a ir ainda mais, para trazer essa citação aqui de Mateus que eu trouxe no começo da face direita, oferecer também a face esquerda. Tá?
Continuando aqui, Jesus, em sua humildade, afirmou que ao recebermos um pequenino, a ele estaríamos acolhendo. Então, quando o nosso irmão chegar com a sua infância espiritual, é a ele, é a Jesus que nós estamos respondendo e acolhendo. E Jesus sente-se realmente reconhecido quando, violentando os nossos sentimentos, habitualmente pouco propensos a tais gestos, ou seja, quando eu passo por cima da minha vontade de responder. Eu não estou querendo, não estou muito propensa a responder isso. Dessa forma, oferecer outra face, né? Quando, no lugar disso, nós dispensamos fraternal tratamento àqueles para com quem experimentamos pouca ou nenhuma afinidade. Não é fácil. Imagina-se com um próximo mais próximo, aqueles que a gente ama, que a gente convive, nossos pais, os nossos irmãos, o esposo, a esposa, os filhos, a quem nós amamos. Que dirá o outro com quem pouca afinidade ou quase nenhuma teremos? Mas eu vou dizer uma coisa para os senhores. Quanto mais próximo, mais desafiador é. Quanto mais próximo, e eu falo aqui, mais desafiador é. Então, o amor é uma via de duas mãos. Quanto mais e melhor eu me amo, junto com o Mestre Jesus, eu não estou falando aqui desse amor egoísta, não. Eu estou falando desse alto amor com o Evangelho. Melhor eu vou amar lá fora. E quanto mais eu vou aprendendo a amar lá fora, eu também vou aprendendo a me amar aqui dentro. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, por exemplo, na nossa infância, alguns de nós não puderam conviver com a mãe ou com o pai, e aí chega a hora em que nós mesmos temos o nosso próprio filho, nossa própria filha, e a gente vai ter que maternar com uma sensação da nossa criança ferida interior, da nossa criança espiritual, que eu não tive aquilo. E quantas vezes, o que a vida fala para a gente? Ama. E às vezes, amando o nosso filho, a nossa filha, a gente parece que vai se amando também, curando a nossa própria infância, daquilo que nos fez falta nos nossos filhos. Ao amar os nossos filhos, a gente vai também cuidando das nossas sensações de abandono e de dor. Porque a gente não sabe o que levou a mamãe e o papai a precisarem se ausentar, como algo acontece às vezes na vida. Eu posso dizer aos senhores novamente, ninguém que passa por isso por gosto. Em geral, é por sofrimento, é por um amor profundamente sofrido, adoecido e machucado. A infância espiritual dele, que me dá notícias da minha infância espiritual. Então, eu sempre falo para as pessoas, dobre a língua para julgar alguém. E dobre a língua, eu até dobrei agora quando eu fui falar, né? Dobre a língua para julgar a si mesmo também. Porque nós todos estamos em caminhada. E o importante é, caiu, se levanta. E aquele mesmo chão onde você se esborrachou, vai ser aquilo que vai te dar base para subir o seu corpo e se postar de pé novamente. O que vai trazer problema é a gente ficar ali, jogado naquele chão, se afeiçoando a ele, vivendo o que André Luiz chama das zonas estéreis da lamentação. E isso é um perigo para todos nós, né? Continuando aqui. Então, quando dispensamos fraternal tratamento àqueles para com quem experimentamos pouca ou nenhuma afinidade, o seu magnânimo coração coloca-se invariavelmente junto à ovelha desgarrada. Então, Jesus nos convida a fazer esse tratamento a esses pequeninos, a infância espiritual dos nossos irmãos, em nome dele. Nós nos tornamos uma mão estendida, ligada a ele. Procurando conduzir a ovelha desgarrada de volta ao aprisco, partilhando da inconsciente angústia e insatisfação de quem, longe do Criador, anseia sem saber pelo entendimento da verdade e pela retificação dos próprios pensamentos e atos. O que o Dr. Bezerra está dizendo aqui?
que nós ali naquele momento, quando estamos entrando em contato com alguém, uma situação dessa, é um dos pequeninos de Jesus que a gente está lidando, a gente está ali sendo um toque, né? Aquela história que Deus salvou o homem pelo homem. Ele está nos utilizando, nós somos ali os vasos, os instrumentos, a expressão do Criador nesse contato. Então, quando a gente consegue perceber que nós estamos representando, ele ainda explica, ele ainda traz essa explicação carinhosa, que nesse momento a gente está vendo que a reação difícil que essa pessoa está tendo com a gente é de alguém que está partilhando o seu inconsciente, que está cheio de angústia. Essa pessoa, quando age na infância espiritual, e quando eu falo essa pessoa, eu falo eu e também cada um de vocês, quem aqui não tem a sua infância espiritual? Quem aqui nessa sala não tem os seus aindas? Quando a gente está partilhando do movimento do outro, a gente está olhando para quê? Para a dor que está no fundo. Porque a gente tende a olhar para aquela parte da frente da pessoa, achando que é maldade, achando que é isso, que é aquilo, a tal da sombra. E quando você olha através dela, está lá a luz de uma infância espiritual que está machucada, que está dolorida e que não sabe ainda expressar o amor. Porque Dr. Bezerra diz aqui, partilhando da inconsciente angústia e insatisfação dessas pessoas que se sentem longe do Criador e que anseiam, sem saber, pelo entendimento da verdade e pela retificação, pela correção dos próprios pensamentos e atos. Ou seja, quando a gente se depara com a infância espiritual do outro, a gente está lidando com algo que é secundário e que está protegendo o que está no pano de fundo, que é dor. Isso não quer dizer que eu vou ficar continuamente me expondo a essa agressividade. É aí que eu me enrolo mesmo, na interpretação, e pretendo aqui, não pretendo aqui ter uma resposta fechada, mas eu sempre me enrolei nesse momento aqui de Mateus 5,39, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Porque eu já ia começar a dizer aqui para vocês, mas será que eu tenho que continuamente ficar me expondo à violência do outro? Será? Que pedaço dessa passagem aqui é imagem, é parábola, e que espaço disso aqui é um convite a eu realmente não resistir ao mal? Não é fácil. Às vezes, mais vale para todos nós manter a pergunta aberta, para que a gente, aos poucos, possa ver que, ok, ainda não consigo compreender isso hoje. Quem sabe um dia, por favor, Deus, me ajude a clarear esse pensamento em mim. De que forma eu posso ir ampliando isso? Até lá, que eu possa, pelo menos, isso, Allan Kardec, capítulo 12 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz. Ame ao teu inimigo, né? Amar o teu inimigo como o teu próximo. Ele chama, ele exorta mesmo a todos nós. E Allan Kardec nos convida a não desejar o mal a esse inimigo, a orar por ele, a não ficar satisfeito com algo de ruim que venha lhe acontecer e a esperar que o melhor lhe aconteça, orar para o seu melhor. Já tem aí um bom ensaio para a gente, porque não chega ainda no virar outra face, que não é tão fácil da gente entender, mas só da gente dar um passo para trás e guardar o silêncio com Cristo, a gente já se melhore muito. Quem aqui essa semana não passou por uma situação que, se tivesse guardado esse silêncio com Jesus, teria deixado o mal passar, perder força. André Luiz, no livro Agenda Cristã, capítulo 9, ele traz um outro convite para todos nós. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Esse texto é fantástico, gente. Capítulo 9 do livro Agenda Cristã. E ele fala, ele regula ali sobre as conversas, as conversações que temos todos os dias. As conversas internas e as conversas com os nossos, com os familiares, no trabalho, com quem quer que seja. Se a gente conseguisse ouvir
essa lição. Quem sabe a gente traz ela aqui na próxima, né? No próximo mês, porque realmente é um estudo muito interessante. Porque se a gente resiste ao mal, se a gente consegue parar e dar um passo para trás, e a gente realmente deixa esse mal passar por nós, e a gente vê ele perdendo força, né? É nesse sentido que eu não estou resistindo ao mal. Eu deixo que ele passe por mim e que ele não fique comigo, que eu não guarde ele comigo, que eu não deixe ele colar em mim. Sabe? Como se fosse um adesivo. É como se eu virasse, eu gosto de brincar com o modo Teflon. Eu solto e deixo isso passar por mim e aprendo a esperar. E se eu conseguir trazer isso para a minha fala, para a minha boca, ou seja, para o meu silêncio, para essa quietude interior, é lógico que, naturalmente, aquela força que estava vindo vai perder força e vai sossegar. E nada como um dia após o outro, porque o sol baixa, a noite vem, a gente adormece e os nossos ânimos se acalmam e as coisas todas vão sossegando, tá? Então, queridos, hoje eu queria trazer esse convite para todos nós, já que somos alunos na Escola da Vida, já que estamos aqui para aprender, já que estamos aqui para a gente se abrir o quanto mais a gente puder para esses ensinamentos do Evangelho, que se há 2000 anos continua tão intenso e tão desafiador, tão cedo, isso não vai ter todas as suas respostas perfeitamente respondidas. Que nós sejamos humildes diante dessa escola colossal que Ele veio, que Ele trouxe, que Ele entregou em parábolas maravilhosas para que elas possam ir se abrindo como pétalas de uma flor que vai aos poucos se revelando. E aí me veio alguns questionamentos enquanto eu estava me preparando aqui para a palestra. Que tipo de alunos nós queremos ser? Mansos e humildes, aprendendo por meio do amor? Ou belicosos, ou seja, briguentos, justiceiros, aprendendo por meio da dor? Porque se a gente não resistir, a gente vai... É como quem entra num rio e que se entrega para a corrente desse rio e vai, deitado numa folhinha ali em cima do rio e vai seguindo até desaguar no mar. Agora, se eu entrar nesse rio, eu entrar nessas águas e eu resolver caminhar contra a correnteza, o que vai acontecer? Eu vou me cansar, eu vou me exaurir e isso vai me machucar. Então, que nós, diante da nossa própria infância espiritual e da infância espiritual dos outros aos quais nós estamos expostos nessa vida, nós possamos escolher, momento a momento, com um pouquinho mais de consciência, lucidez e clareza e decisão, que tipo de aluno que nós queremos ser. Aprender pelo amor ou aprender pela dor? O Evangelho está ali sempre esperando a gente como esse norte, como esse mapa, para a gente ver ali o que fazer e experimentar e aprender, porque a gente aprende experimentando, não é assim? Então era esse meu recado hoje. Fiquem com Deus e cuidem bem da sua infância espiritual e daqueles que você ama. Gratidão. A Daniela estava aqui falando sobre Jesus ter falado da outra face. Eu não dava não, viu? De primeiro, quando falava, tinha uma resposta. Aí eu já tinha visto essa passagem, fui vendo que não adiantava, porque aí eu seria igual ao outro, né? E não resolvia eu ser igual ao outro, se levasse um tapa eu dava o outro. E eu fui aprendendo muito lentamente. Aí eu vou só uma experiênciazinhas, quando eu vi que eu melhorei muito, né? Mas ainda, claro, estou na infância, como ela disse, né? Espiritual. Eu fui num congresso e alguém falou assim: Ruth tem toque.
E eu achei estranho, toque, transtorno compulsivo obsessivo. Eu falei, bom, ela não me conhece, será por quê? Eu sou uma pessoa muito organizada. A pessoa muito organizada, quando depara com aquele que não é organizado, incomoda muito o desorganizado. Então, ela acha que a gente tem um problema, porque a gente é organizado. Mas eu não pensei nisso na hora, não. E falou diante de umas pessoas que eu conhecia. As pessoas acharam aquilo estranho, olharam para mim, olharam para ela, porque me conhecia. Gente, foi um tapa na face, quase que eu devolvi. Aí, sabe o que eu falei? Eu estava em Goiânia, eu adoro a pamonha que faz em Goiânia. Para mim, a melhor pamonha que tem, porque eu adoro pamonha. Nós não temos um lugar aqui que faz tão bem quanto lá. Olhei e falei assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou comer uma pamonha. E saí. Quer dizer, foi uma coisa assim tão, até a princípio, tão bobo, tão simples, tão infantil, mas para eu não revidar. Então, eu dei a outra face comendo uma pamonha. E a infância salvou também. A infância me salvou, quer dizer. Então, e a pessoa ficou, porque não entendeu por que eu ia comer uma pamonha, ela falou, acho que ela nem queria a resposta, que às vezes há uma ofensa sem querer resposta, de graça, né? E eu sentei e comi a pamonha, mas como o meu íntimo não é muito de ficar quieta, eu quase que eu voltei. Quase que eu voltei. Falei, Ruth, você já falou que veio comer pamonha. Já comeu pamonha. Acho que aquela pamonha estava cheia de energia, porque eu falei assim, olha, você está satisfeita, volta para assistir as outras palestras, está tudo tranquilo. Ela não sabe o que é toque, né? Ela não sabe o que é isso. Aí eu fui arrumando muitas desculpas para aquela fala dela. E aí o tempo passou. E eu encontrei com ela sábado. Ela inventou mais outra coisa para mim, que eu tenho TDAH. Eu falei assim, será que é só eu que não sei que eu tenho? E aí eu não fui comer pamonha, porque não dava, porque eu estava aqui em Brasília, né? E aí, mas como eu estava com as primas, né, muito preciosas, né, umas amigas para sempre, eu olhei, todo mundo ficou olhando, aí ela falou, não, mas a minha irmã também tem, quer dizer, já botou a irmã dela. Então, eu não dei o que a minha outra face foi o silêncio. E depois eu fui analisar e eu entendi por que isto, porque eu já conheço de muito tempo, por que colocar no outro, né? Então, eu fui salva, eu acho que pela espiritualidade, não pela minha bondade, de jeito nenhum, de 2 momentos que eu pude dar outra face. Uma comendo pamonha e a outra calando. Quer dizer, né? Então, eu acho que é isso. A Daniela botou aqui para nós a agenda cristã. Ó, tem um livrinho aqui na mesa, que é o item 9, nas conversações, né? Como nosso tempo já está encerrado, então vocês entram entra lá no Google, vê se não tem agenda cristã, dá uma olhadinha nessa questão, eu até vou botar aqui capítulo 9, e está lá nas conversações. Então, vamos terminando esse nosso momento, agradecendo, olha que momento bom, né? Que reflexão desse tema tão maravilhoso, nos levou lá para aquela infância, né? Aquela infância espiritual nossa, nós que achamos que já estamos um adulto espiritualizado, quer dizer, nós estamos, acho que um pouco longe quando ouve falar, porque nós mordemos a isca ainda, nós devolvemos com a mesma moeda, entendeu? Então, a gente precisa de pensar nisso, e quando a gente tiver no ímpeto de devolver, que a gente peça a Deus, para que freie nossa mão, freie a nossa língua, freie o que for que a gente queira revidar, né? Então, pedir sempre, todos os dias, porque todos os dias nós estamos à prova, todos os dias. Então, vamos sempre, toda manhã, rogar a Ele para que nós possamos ser brandos e humildes de coração, né? Porque é isso que Ele quer de nós, é isso que Jesus nos ensinou, é isso que Ele espera dos alunos dele, que Ele é um mestre. Então, nós terminamos esse nosso momento agradecendo a Daniela pela mensagem da tarde de hoje, a reflexão,
Agradecemos vocês pela presença, vocês que estão nos assistindo, e que a doce paz de Jesus continue nos nossos corações pela semana toda. Vamos aguardar em silêncio o passe. O passe, vocês sabem que vai ser dado lá na outra sala. Nós temos que fazer uma caminhadazinha, e que essa caminhada seja de muita luz até lá no ponto, na sala onde vamos receber o alimento espiritual. Uma boa tarde e até semana que vem. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim
como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.